Um dos primeiros motivos pelos quais eu mudei a minha opinião sobre pornografia nos últimos anos foi quando eu comecei a reparar que o consumo de pornografia de hoje não é o mesmo do que era na minha época. Só pra você ter uma ideia, eu trouxe alguns números pra você entender. O Pornhub, ele tem aí cerca de 40 bilhões de visitas por ano. Por dia, são 115 milhões de visitas. Isso daí é mais do que a população do Canadá, por exemplo. Se todo mundo do Canadá ao mesmo tempo acessasse o Pornhub, não dava 115 milhões de visitas num dia. E, além disso, algumas pesquisas apontam que os homens começam a consumir pornografia cada vez mais cedo, entre 9 a 11 anos de idade. Isso é hoje. Eu quero falar na minha época. Quando eu era mais novo, o acesso à pornografia, ele era algo muito difícil de você conseguir. Você só conseguia ter acesso a uma revista de mulher pelada se você achasse de um pai, de um tio escondido. Você pegava uma fita pornográfica, se você achasse ela de bobeira com alguém. E mesmo assim era algo meio sujo de você ter. Você tinha a locadora, que tinha uma cortina preta, onde você não podia entrar. O aluguel de material pornográfico, ele era restrito a maiores de 18 anos. Eles perguntavam sua idade, pediam seu RG. Nas bancas de jornais, pra você comprar uma revista erótica, você não conseguia tão fácil. Eu lembro, por exemplo, que o queridíssimo jornaleiro ali da rua Jabuticabal, que era onde a gente comprava jornal, onde a gente comprava revista perto da minha casa, ele não vendia revista pra menor de idade. Tinha uma questão moral de você fazer isso. Você precisava descobrir, cara, qual jornaleiro vende pra menor, será que ele vai pedir uma grana por fora? Eu lembro que a gente tentou comprar uma vez, quando eu tinha uns 15, 16 anos, uma Playboy, acho que é ou da Feiticeira, ou da Tiazinha, uma dessas meninas estavam muito em alta na época. E, cara, foi um trampo de conseguir essa revista, foi difícil pra caralho. E mesmo quando a gente conseguiu, a gente ficava pensando onde que a gente vai guardar isso. Falei assim, tá, beleza, estamos com a revista, mas quem vai guardar? Ah, minha mãe checa minhas coisas, a sua mãe checa, como é que funciona? Acabava virando estresse porque conseguir o material era difícil e guardar ele era difícil, quase que imoral. Hoje você carrega a pornografia aqui. No mesmo lugar onde você checa suas fotos no Instagram, seu status no Facebook, frases no Twitter, esse tipo de coisa. O acesso tá cada vez mais fácil. Hoje você acaba caindo num site erótico quando você tá, por exemplo, buscando anime na internet, quando você tá buscando um lugar pra baixar um jogo, pra baixar um filme. É tudo muito fácil, você acessa sua pornografia assim, e em qualquer lugar da sua casa. Um menino de 9 anos, ele consegue acessar o material pornográfico no banheiro, no quarto, sem que os pais saibam. Então o processo de consumo, ele mudou muito. Então antes, na nossa época, a pornografia ela tinha toda uma mística, porque era algo difícil de você conseguir, era difícil de você acessar. Tinha toda aquela coisa dos astros, das estrelas, dos filmes pornôs, das grandes produtoras. Hoje é algo extremamente banalizado e fácil de ser acessado, e cada vez mais ele tem gerado consequências na nossa sociedade que eu tenho lido muito a respeito, tenho conversado muito a respeito, e eu quero falar no vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, sou jornalista e apresentador aqui do Manual do Homem Moderno. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica no botãozinho aqui pra se inscrever. E acho que esse vídeo é muito importante porque eu acredito em mudar de ideias. Eu sou uma pessoa que eu realmente acredito que um dia você pode pensar uma coisa, pensar outra coisa, e sua ideia pode flutuar entre conceitos e direções e tendências. Eu acho que é do ser humano mudar de ideia. E eu acho que quem não muda de ideia, quem não muda de opinião, é que tá errado. E eu acho que a gente já teve sim alguma relação com indústria pornográfica, com consumo de coisas pornográficas, até mesmo com conteúdos que a gente criou aqui no canal. E eu acho muito importante fazer esse vídeo daqui pra mostrar como a minha opinião mudou de lá pra cá. Então, não digo que é um meia-culpa, mas digo assim que é mais um status de atualização pra vocês entenderem aonde eu estou nesse momento da história e não basear minhas opiniões em coisas de 5, 6 anos atrás, porque eu acho isso muito raso. Uma coisa que mudou bastante também, acho que é muito importante falar, é que, quando eu era mais novo, tinha toda uma discussão moral sobre pornografia e nudez feminina. Então, tinha toda uma treta que, puta, meu Deus, a Playboy é uma coisa suja e imoral, porque tem mulheres peladas, e tem que ser proibido, porque mulher não pode se mostrar, porque mulher que mostra corpo é puta, que a mulher tem que estar toda coberta. Então, tinha toda uma questão de moralidade sobre a nudez feminina, tinha toda uma questão do corpo da mulher ser algo que tem que ser preservado em casa, com quase com uma burca pra não mostrar, porque senão tá errado. Então, durante muito tempo, tinha uma questão moral. Se você assistir um filme chamado O Povo contra Larry Flynt, um excelente filme, aliás, que mostra um pouco desse debate moral da nudez e do corpo feminino que rolou durante muito tempo. E eu acho que esse é um debate que ele já passou faz tempo. Hoje a gente nem tá mais nessa questão. Hoje a gente tá no extremo dessa questão, na hipersexualização dos corpos femininos. A gente passou da época de não mostrar e estamos numa época que agora a gente tá quase falando assim, mostra um bocadinho menos, que se resumiu a isso.
agora, você pode ser um pouquinho mais do que só isso. Então, é uma coisa que mudou também, é uma coisa muito louca de como a sociedade muda de um lado pro outro muito rapidamente. Na minha vida, cara, eu tenho 30 anos, eu tenho 34 anos, e eu consegui ver esse debate mudar muito rápido. Outra coisa que fez, na minha opinião, mudar bastante foi quanto mais eu fui conhecendo e aprendendo sobre a indústria pornográfica e os bastidores dela. Pra você ter uma ideia, eu lembro que acho que em 2014 eu entrevistei a Sasha Grey. E foi uma coisa muito louca, assim, porque, cara, quando eu entrevistei ela, publiquei matéria, tirei foto com ela, publiquei nos meus perfis, a galera ficou doida. Amigos meus mandavam mensagem, conhecidos meus. Eu fui fazer um curso na época e o meu professor, ele me adicionou nas redes sociais, viu que eu tinha conversado com ela. E, cara, eu chegava na sala de aula e ele falava pra todo mundo, falava assim, ô, tá vendo aquele menino ali, ó? Ele conhece a Sasha Grey, olha que da hora. Virou uma coisa que era tipo, uau! Porque tinha toda uma mística da indústria pornográfica, tinha todas as coisas das brincadeiras, essa coisa icônica, e falava-se muito pouco dos bastidores da indústria pornográfica. Tinha uma ignorância muito grande. Então, vendia-se um glamour ao redor das estrelas pornográficas, das brasileirinhas, tinha toda uma coisa meio que divertida atrás disso, assim. E eram muitas poucas obras que tentavam mostrar esse outro lado de uma maneira um pouco mais crítica. Você tinha, talvez, o filme Boogie Nights, que é um excelente filme do Mark Wahlberg também, que tratava esse assunto de um outro jeito, mas era muito pouco. Tinha Um Show de Vizinha, não sei se você já assistiu esse filme, excelente filme também, mas ele tratava aí da indústria pornográfica de um jeito mais de entretenimento, divertido, engraçado, bacana, e durante muito tempo, pra quem produzia conteúdo pro público masculino, isso era visto assim. Se você entrar em diversos sites que produziam conteúdo pro público masculino faz tempo, Testosterona, Macho Alfa, diversos outros sites, e não vou lembrar de cabeça agora, tinha essa brincadeira de falar sobre atrizes pornô, falar sobre esses filmes pornós, era uma coisa meio que rolava bastante, porque era uma forma de entretenimento, mas isso foi mudando bastante. E conforme eu fui aprendendo mais, eu fui vendo de algumas coisas que rolavam. O primeiro grande ponto de contato que fez a minha cabeça mudar um pouco foi o filme Hot Girls Wanted, que é um documentário que saiu na Netflix. Mas teve um processo que pra mim foi de um grandíssimo ponto de virada, que foi um processo que rolou de uma matéria do New York Times, que ele acusou aí um grande site de pornografia de ter diversos materiais que mostravam aí abuso infantil e estupro. E aí, isso acabou fazendo com que a Mastercard, que era um jeito de esse site monetizar o conteúdo dele, se você quisesse ser assinante para conteúdos premium, você usava a Mastercard saiu fora desse site. Falou, você não usa mais o nosso nome no seu site, porque você tem um conteúdo aí extremamente nojento. Esse site teve que deletar cerca de 200 milhões de vídeos. 200 milhões de vídeos. Isso é vídeo pra caralho. Nesse mesmo site rolou toda uma polêmica ao redor de uma mulher que ela tinha sido estuprada aos 14 anos de idade. E ela descobriu que o vídeo do estupro dela estava nesse site e ela demorou anos pra conseguir tirar o vídeo desse site porque os caras não queriam deletar o conteúdo. Ela tinha 14 anos de idade, estava sendo estuprada e os caras não queriam deletar esse tipo de conteúdo. Além disso, tem uma série de polêmicas envolvendo abusos sexuais nos sets de filmagens. Tem uma produtora que chama Girls Do Porn, que ela teve que retirar todos os conteúdos dela de diversos sites porque os donos foram presos no esquema de abuso sexual e de tráfico sexual. Pra quem não sabe como funciona o esquema de tráfico sexual, basicamente os caras pegavam uma menina da Europa Oriental e falavam assim, você tá precisando de dinheiro, você quer dinheiro pra sua família e tudo mais? Por que você não vem fazer um filme com a gente em tal ou tal país? Então a menina ia pra esse outro país achando que ia participar de um filme mesmo de verdade, de uma produtora de filmes de verdade. Quando chegava lá, era um filme erótico. A garota falava, pô, não quero fazer, tudo mais. O cara, beleza, então você tem que pagar a passagem de avião pra gente, tem que pagar o hotel que você pagou, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que lá. E se você quiser voltar pra casa, você se vira pra voltar sozinha. E eram às vezes pessoas de alta vulnerabilidade que acabavam falando, beleza, eu vou só fazer esse filme e tá tudo bem. E acabavam sendo enfiados no meio de todo um esquema. Mesmo aqui no Brasil, eu conversei com algumas atrizes, algumas ex-atrizes, e os papos com as ex-atrizes é sempre muito pior do que as atrizes. Por quê? Essas atrizes contavam que, por muitas vezes, o jeito como elas foram coagidas pra gravar o filme foram de maneiras meio escusas. Então, a gente vai gravar um filme pra Europa. Então ela participava do filme quando ia ver o filme tinha sido lançado no Brasil. A gente vai fazer um lançamentinho pequeno, isso aqui é só um teste, não vai ser publicado em lugar nenhum. E aí quando ia ver, o teste tinha sido publicado. E aí acabava usando um pouco da inocência, um pouco da ingenuidade, um pouco às vezes da falta de malícia dessas meninas pra poder fazer esse tipo de conteúdo. Sem contar casos de abuso, de estupro, de coisa que a menina não queria fazer, acabou tendo que fazer, de cena que elas pediam pra parar e não paravam. E isso foi uma coisa que quanto mais eu ia conversando, e essas foram conversas que eu fui tendo ao redor do último ano por causa de um material que eu tava estudando pra preparar, que acabou sendo cancelado por causa da pandemia, acabou me deixando muito chocado com tipo, caralho, é muito pior do que parece. Tem coisas aí que a gente acaba não vendo e a gente acaba olhando pra um lado e não escolhendo não ver o outro. Sem contar também que você vê que muitas das meninas que entram nessa indústria, elas acabam sendo presas nela pra sempre. Porque a partir do momento que você é uma atriz pornô, você acaba sendo julgada pra isso pelo resto da sua vida. Você não tem outra opção a não ser lembrada como atriz pornô pra sempre.
sempre. Isso acaba levando muitas meninas pra prostituição, pra droga. Muita menina usa muita droga pra gravar filme, porque, cara, é muito difícil você ficar lá sendo usada como objeto por horas a fio. Por falar em objeto, eu acho muito importante falar que o próprio conteúdo dos filmes eróticos que eu consumia, ou que eu conhecia quando eu era mais novo, mudou pra caralho. Mudou muito. Então eu vou pegar aí um exemplo de um filme erótico aí, de tipos de filme erótico que eu via quando eu era mais novo, que era aí Emanuele. Era o clássico da Band, sábado à noite você vê Emanuele. Você tinha aí os filmes do Multishow à meia-noite e meia, que eram os filmes que praticamente não tinham penetração, não tinha membro mostrando, não tinha nada. Era uma coisa completamente soft. Era muito mais na sua imaginação do que no ato físico em si. E hoje, com essa banalização que a gente tem tido do conteúdo pornográfico, cada vez mais tem sido comum conteúdos de violência, abuso, estupro. Você vê a mulher sendo tratada como se fosse um objeto, não tem fala, não tem conversa. Senta aí, dá o buraco, come, enforca, dá na cara, cospe na mina. Você acaba vendo a mina sendo tratada como se fosse um lixo. Isso é muito perigoso porque isso normaliza esse tipo de tratamento. Até porque hoje a pornografia está sendo usada por muitos jovens como educação sexual. Então a gente tem uma sociedade extremamente ignorante como a sociedade brasileira, extremamente conservadora e retrógrada. Então a gente tem pais que não vão falar de educação sexual com seus filhos, de jeito nenhum. E você tem pais que não quer que sejam ensinados educação sexual na escola. Então o adolescente não vai aprender educação sexual na escola e o adolescente não vai aprender educação sexual em casa. O papo que ele vai ter de educação sexual com o pai dele, e o pai dele vai jogar uma camisinha nele e vai falar, ó, usem, e acabou. Não vai explicar o que é sexo, não vai explicar o que é consentimento, não vai explicar o que é troca, não vai explicar o que é nada. E aí você tem um adolescente de 11 anos que cresce vendo o cara cuspindo na cara da mina, dando na cara dela, gozando no olho, não pedindo consentimento, enforcando, batendo, jogando contra a parede, e ele fala, sexo é isso. Então você cria uma visão completamente perturbada, completamente suja, completamente errada do que é sexo, do que é relacionamento, do que é uma mulher. Você cria uma visão errada sobre o corpo feminino e sobre o corpo masculino também. Não é à toa que cada vez mais tem aumentado a preocupação de homens com o próprio pênis. Porque quando eu cresci a gente não tinha comparativo de pinto, cara. Você não, porra, você via assim nunca uma rola. Nunca. Se você não fosse gay, se você não tivesse, você via lá do seu pai, de algum parente seu e já era. Você não tinha com o que comparar. Hoje você tá comparando o tempo todo com material pornográfico. O tempo todo. Então, o que acabou acontecendo pra mim foi uma soma de fatores. A gente chegou a fazer até publicidade pra alguns sites de pornografia, conheceu algumas pessoas de dentro da indústria, e acho que quanto mais eu ia conhecendo, mais eu ia conversando, mais eu ia adentrando, menos eu queria conhecer, menos eu queria adentrar, menos eu queria saber a respeito. Por exemplo, uma vez a gente fez uma live com uma garota de programa, respondendo perguntas, e foi uma das lives mais horríveis que eu já fiz assim. Porque conforme a gente ia respondendo, conforme a gente ia conversando, e depois nos bastidores, eu parei e falei, cara, isso aqui é ruim demais, isso aqui é muito zoado. Muito zoado. E até um bagulho que eu saí e falei, cara, eu não quero mais me envolver com isso. Isso daqui é uma coisa que eu não quero ter contato, porque não funciona, isso aqui não é legal. E também tive contato com algumas outras vertentes diferentes, por exemplo, a Dredd. A Dredd tem uma visão de pornografia completamente diferente dessa que eu falei. Então, ela faz pornografia com o namorado dela, mas ao mesmo tempo ela fala bastante que sexo não é pornô. Objetificação, mesmo assim, mesmo ela tendo essa visão, não sei se isso é o que transparece pro público. Foi se somando uma série de fatores na minha cabeça, e eu acho que hoje, tendo em vista todos esses cenários, eu não consigo olhar e ter o mesmo senso de humor e diversão, de fazer lista de melhores atrizes pornôs, de brincar com filmes pornôs, de até mesmo fazer patrocínios com a indústria pornô, que nem a gente já fez. Nesse último ano, a gente recebeu diversas propostas de anúncios de indústria pornô, de filmes pornôs, de sites de pornô, de diversas coisas. Inclusive eu recebi convite de participar de alguns canais de filmes eróticos pra dar entrevista, pra participar de quadros, pra fazer conversas, e eu neguei. Eu pelo menos nunca fui muito de produzir esse conteúdo, essa mudança editorial que graças a Deus a gente teve, mas já teve gente dentro do manual que adorava produzir esse tipo de conteúdo aqui, e graças a Deus isso mudou. Então é uma coisa que se alguém que trabalha escrevendo texto pra gente hoje aparece com uma pauta dessas, é uma pauta que eu facilmente negaria hoje, falar assim, cara, não acho massa. Então é um momento de mudança de opinião, assim. Eu ainda acho que tem certas coisas que dá pra fazer uma brincadeira, puta, brincar com os títulos idiotas, com comentários idiotas em site pornô. Acho que ainda vale porque é humor, é graça, é tirar um barato, é mostrar o ridículo nisso. Eu não sei se hoje eu olharia pra você e falaria assim, vai lá ver um filme pornô porque pode salvar o seu relacionamento, ou vai te ensinar alguma coisa de sexo, ou é uma diversão maneira pra você fazer sozinho. Eu acho que hoje eu falaria, cara, eu acho que você deveria rever bastante a sua relação com o consumo de pornografia e você deveria considerar isso, se você tá viciado ou não nesse tipo de conteúdo. Então, é isso basicamente. Argumentos dados. Se você tiver algum argumento contra, se você concordar muito com algum ponto, deixa esse comentário aqui embaixo e aproveita que você chegou até aqui, clica no botãozinho pra se inscrever, ou pode olhar um desses dois vídeos que estão aqui do meu lado. Valeu!